Agora, virando a página, vamos falar do Corinthians, porque tem informação importante do mercado da bola. O Corinthians está prestes a contratar o atacante Vitinho, ex-Flamengo. Lembra dele? Vitinho, muito próximo de ser atacante do Corinthians, 31 anos de idade. Agora está realizando ali as burocracias finais, né? Assinatura do contrato, exames médicos para poder finalmente ser anunciado como reforço do clube do Parque São Jorge. De acordo com a informação do Samir Carvalho, Vitinho chega para receber um salário na casa dos R$800 mil, contrato até o fim de 2026 com o Coringão. Estava livre no mercado. Esse foi um fator-chave para que as conversas avançassem aí nos últimos dias. Antes disso, estava lá no futebol saudita, né? No futebol da Arábia Saudita. 65 jogos por lá, 12 gols e 10 assistências. Raí Monteiro, Vitinho chegando para reforçar o Corinthians. Jogava no Al-Ettifaq, né, o Vitinho, o time que foi treinado durante muito tempo por Steven Gerrard. Não é um dos milionários do futebol saudita, é uma equipe de um investimento médio, pretensões médias também. Por isso não é um dos 4 ricos, né, o Al-Nassr, o Al-Hilal, o Al-Ahly e o Al-Ittihad. Mas tem alguns jogadores importantes aí que passaram por futebol europeu, entre outros. O Vitinho, eu acho que chega para suprir uma ausência, né, uma lacuna que o Corinthians tem dentro do seu elenco, que é um jogador de velocidade que joga pelo lado do campo, embora o Dorival não atue, né, com esse sistema. Ele joga no losango, com a dupla de ataque Memphis e o Yuri Alberto. Mas o Vitinho pode atuar tanto pelo lado, como um ponta ali pela esquerda, como ele já jogou muitas vezes na carreira. Algumas vezes eu já vi ele jogando como um 10, um meia mais central também, que para comparar com o que é o Corinthians hoje, é a posição do Rodrigo Garro. E acredito que ele possa jogar também como um segundo atacante. Então é um jogador que preenche aí diversas funções e pode jogar em diferentes posições no time do Dorival. Há algumas semanas eu estava lá em Itaquera trabalhando em um jogo do Corinthians e me lembro que o Dorival deu uma entrevista coletiva, foi perguntado sobre reforços e disse que ele necessitava de 4 elementos, né? Ele até usou essa expressão para complementar aí o seu elenco para o restante da temporada. Disse que o Fabinho estava trabalhando e tal, a situação não é fácil, o Corinthians não tem dinheiro, enfim, todas essas dificuldades que o clube passa. Então, consegue agora uma primeira contratação nessa janela e acho que é um reforço que pode sim ser de fato um reforço, porque muitas vezes as contratações não são reforços, né? Mas eu acho que o Vitinho pode ser, por essas características que ele reúne, as diferentes posições que ele pode jogar, pode acrescentar bastante no time do Corinthians para essa reta final de temporada, principalmente a Copa do Brasil. Estamos de volta na Rádio Jovem Pan falando do Corinthians, hein? Muito próximo de anunciar Vitinho, ex-Flamengo. É boa contratação para o Corinthians, Bruno Prado? Dorival estava pedindo reforços. Acho que precisa de gente mesmo e ele pode ajudar. O Corinthians tem poucos jogadores ali de ataque ou meia ofensivo confiáveis ali para você usar, às vezes, numa reposição. É difícil repor o Garro, o Memphis e o Yuri, já falei aqui, acho que eles estão acima ali do restante do elenco. Saiu o Igor Coronado, que é um cara que nunca jogou com frequência no Corinthians, é uma outra característica, claro, diferente do Vitinho, mas ali se ele perde um dos 3, ele não tem muito o que fazer, né? Ele tem o Thales Magno, ele tem o Romero e ali pode adaptar, pode botar o Bidon um pouquinho mais avançado. Então o Vitinho pode ajudar ali. Que agora vai ser o titular na vaga do Carrilho, né? O Carrilho machucou, vai ficar um tempo fora, vai operar o tornozelo. Então, acho que ajuda. O Dorival não confia no Héctor Hernandes, que também realmente não é um jogador para jogar. Esse não foi um reforço. Né? Não foi. E também uma coisa inexplicável. Né? Não tem nada na carreira dele até agora que indicasse que ele pudesse ajudar o Corinthians. É que às vezes você traz o cara não dá certo, mas você fala, o cara já tem alguma coisa na carreira. O Vitinho tem, o Vitinho já jogou no Botafogo, no Inter, no Flamengo, jogou lá na Rússia. Enfim, é um jogador que, pro nível Série A de brasileiro, se vai jogar bem ou não, ok, mas ele já há alguns anos ele joga na Série A. Quando está aqui, ele é jogador de Série A de brasileiro, quando está jogando no país. Então vai ser uma opção ali, junto com o Thales Magno, junto com o Romero, cada um com a sua característica. Pode jogar pelos dois lados, pode jogar acho que até por dentro ali, talvez, em algum momento. Então é um reforço que ajuda para um time que tem poucas opções de reposição nessas posições de meia ofensiva e de ataque. Lembrando que a votação do impeachment
é amanhã. Amanhã. E o Corinthians, que vive também esse momento delicado financeiramente, falando em contratações, pode sofrer até mesmo um novo transfer ban da FIFA, no caso que envolve o Félix Torres. O Corinthians tem até o próximo dia 11 de agosto para pagar o Santos Laguna do México pela aquisição do zagueiro Félix Torres. Precisa quitar a dívida de 6 milhões de dólares, aproximadamente, né? 34 milhões de reais com os mexicanos. Mas agora trazendo Vitinho, Piperno. É bom jogador? Eu lembro dele no Flamengo, né? Talvez no Flamengo não tenha sido assim a passagem que se esperava do Vitinho, né? Ele não era o protagonista do... Não. Custou muito caro ao Flamengo. Custou muito caro. 10 milhões de euros. Sim. Nossa, assim, ele sai do Botafogo para a Rússia e volta para o Flamengo. Volta para o Flamengo. Foi uma bala. Ele chegou a ser jogador daquele time do Flamengo de 2018, se eu não estou enganado, né? Uhum. Time lá do Barbieri, inclusive, chegou a jogar várias vezes lá com o Barbieri. Mas você sabe que esse negócio que o Raí falou, né? E o Bruno também, do jogador que chega, mas que nem sempre é reforço. Quando eu ouço que o Félix Torres custou 34 milhões de reais, eu fico pensando na forma como é fácil gastar dinheiro no futebol brasileiro também, né? Porque, convenhamos, assim, tudo bem, o zagueiro que esteve na Copa do Mundo e tal, mas... sabe, não custa observar um pouco mais assim. Você vai fazer um investimento desse tamanho, no momento em que o caixa está raspado, que o clube não tem, sabe, está na maior pindaíba. Então, eu acho que esse tipo de investimento grande tem que ser feito com muita parcimônia. Isso me faz lembrar muito lá atrás, daquelas fases tétricas do Palmeiras, de rebaixamento e tal, quando o Palmeiras gastou mais de 3 milhões de euros para trazer o Luan, né, que tinha chegado aqui por empréstimo. Era jogador, se eu não estou enganado, do Toulouse da França, aí custava mais de 3 milhões de euros. O Luan Ponta, né? O Luan Ponta, pelo amor de Deus. Depois jogou no Cruzeiro, né? O Palmeiras foi lá e pagou. Meu Deus do céu. Mas, então, foi um investimento muito equivocado que fez o Corinthians agora, em relação ao Félix Torres. Essa foi a primeira janela do Augusto Melo. Tinha acabado lá de anunciar o patrocínio que não virou depois. E ele saiu contratando um monte de jogador. Félix Torres, veio o Garro naquela janela também. Ranieri, que não foi pago até hoje. Não pagava quase ninguém, é bem da verdade. O Garro também foi difícil pagar. O Transferban e tal, né? Comprar é uma coisa, pagar é um outro departamento e tal. E aí sobre o impeachment, então a Assembleia vai ser amanhã. Se o Augusto Melo for, então, empichado, né? Ele está preventivamente afastado. Se o impeachment for aprovado amanhã, pelo voto dos associados, aí, então, o Conselho do Corinthians se reúne, provavelmente até o final de agosto, para decidir, então, quem será o presidente para completar o mandato que seria do Augusto Melo. Então é importante que o corintiano entenda que o calendário eleitoral não vai ser alterado. O Corinthians vai ter de novo uma eleição lá no final de 2026. Mas provavelmente entre o final de agosto e começo de setembro, então o Conselho do Corinthians vai eleger então o presidente para esse mandato tampão. Corinthians, Raí Monteiro, é candidato à Copa do Brasil, chegando agora às quartas de final, eliminou o Palmeiras. Corinthians passa a ser o favorito para a conquista da Copa do Brasil? Eu acho que ele é um dos fortes candidatos ao título. É um time que tem um mando de campo muito forte. É difícil jogar contra o Corinthians em Itaquera, principalmente jogos de mata-mata, né? Esse Campeonato Brasileiro até não tem sido, mas o mata-mata tem um outro caráter, uma outra mobilização. O Campeonato Estadual mostrou isso. E não foi só ganhando de time pequeno. O Corinthians eliminou o Santos e ganhou a final em cima do Palmeiras. Tem jogadores que eu acho que podem decidir em jogos assim específicos, né? Um jogo, uma noite, um brilho, aquele cara pode ser um diferencial. E aí tem o Garro, tem o Yuri, tem o Memphis, que agora vai ficar um período maior parado, né? Então tem esses aspectos. Vai ser uma mobilização muito grande também para a disputa dessa Copa do Brasil, porque é uma competição que se abriu nesse momento. Quando a gente vai analisar os torneios no futebol brasileiro no início do ano, a gente naturalmente, isso vai acontecer no ano que vem, no outro também, durante bastante tempo ainda. Coloca Flamengo e Palmeiras como os principais favoritos e aí um ou outro que possa furar essa bolha. No ano passado foi o Botafogo, nesse ano parece ser o Cruzeiro, o time que pode furar essa bolha dos dois ricos e mais fortes times do futebol brasileiro nos últimos anos. Então, sem os dois, o torneio se abre para outras possibilidades. O Corinthians é uma delas, o próprio Cruzeiro, que eu já citei, é uma outra.
Tem o Fluminense, que fez lá uma ótima Copa do Mundo de Clubes também nesse caráter do mata-mata, da mobilização jogo a jogo. O próprio Botafogo tem um bom time, só que tem questões extra que a gente precisa entender como elas vão funcionar e como podem influenciar no desempenho do time. Então é uma Copa do Brasil mais aberta nesse momento. Acho que não tem um só candidato ao título. Tem o Bahia, do Rogério, que é um ótimo time, mas que em alguns momentos decisivos nesses últimos tempos negou um pouco de fogo. Essa Copa do Brasil pode ser uma oportunidade do time mostrar que pode ser competitivo em um cenário maior, por um título maior. Tem o Vasco, que para mim, de todos esses, é o que tem menos recursos técnicos, mas no ano passado chegou a uma semifinal de Copa do Brasil, assim como o Atlético Mineiro, que também está vivo e pode, a partir desse jogo contra o Flamengo... Exato, foi a semifinal do ano passado. Pode, a partir desse jogo contra o Flamengo, ter uma mudança de chave, mas o Galo também tem a Copa Sul-Americana, que também é uma possibilidade de chegar longe. Ele é um dos times mais fortes do torneio, não sei se um dos favoritos, mas é um dos times mais fortes do torneio agora nessa fase de oitavas de final. Então é uma Copa do Brasil bem aberta e que eu acho que sim, o Corinthians pode se colocar como um candidato a chegar longe, a brigar pelo título, a ser um dos favoritos. Nos últimos anos, com times piores do que esse, o Corinthians chegou a uma final de Copa do Brasil, a 2 semifinais de Copa Sul-Americana e a uma outra final de Copa do Brasil. Então é um time que em momentos em que ele teve, no ano passado, né, até era base desse time a semifinal contra o Racing, mas em outros momentos em que o Corinthians tinha talvez mais dificuldades técnicas, né, uma escassez maior de talentos, ele chegou. Então, nessa temporada, com um time melhor, eu acho que ele tem totais condições de chegar e de brigar pelo título também. Você sabe, uma vez, em 2018, o Corinthians começou a Copa do Brasil lá com Osmar Loz, e depois na semifinal chega o Jair Ventura, elimina o Flamengo. Sim. E era um Corinthians que era um catadão. O Corinthians foi se livrar do rebaixamento na penúltima rodada do Brasileiro, ganhando o jogo do Vasco da Gama. E perdeu a final pro Cruzeiro com um gol polêmico. Pois é. Aquele gol do Pedrinho polêmico, que foi anulado, foi um gol polêmico. O time de 17 foi sendo desfeito ao longo do ano. Foi campeão em 17. Né? Exatamente, é isso aí. Então, as Copas, elas permitem esses trajetos. Gol do Matheus Vital contra o Vasco. Sim. As Copas muitas vezes permitem esses trajetos de times que não são os mais fortes, os mais cotados, de ir batendo e chegando. Eu acho que o Corinthians, ele, nesse ano, tem mais condições do que em outros que ele chegou em fases mais agudas desses torneios.